Bom dia, igrejas, a IBCN, ICT, estamos juntos hoje, louvando, adorando a esse Deus. Bom dia, Márcia, bom dia, Leandro. Esses dois são lá da Igreja Central da Tijuca, estão conosco aqui na direção do culto. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, à nossa sala, né, que agora... É o que a gente disse da última vez, o fato de estarmos online, fazendo todo o trabalho online, facilita, né, para fazermos isso, esse intercâmbio. Sejam bem-vindos no nosso meio, viu? Obrigado, é com grande satisfação que estamos aqui hoje, com alegria no coração, em tempos tão difíceis que vivemos, né? E poder compartilhar desse momento com vocês, esse intercâmbio aí entre as nossas igrejas, com grande satisfação. Bom demais. Bom dia, Silvéria, bom dia, igreja. A Igreja Cristã da Tijuca está aqui representada hoje por nós. A gente vai ter na programação também o pastor Clemir. E a gente está aqui para contribuir nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para compartilhar desse momento das boas novas do Senhor. Então, que seja um culto agradável. Estamos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse dia, desse domingo. Obrigada. Amém. Vamos orar, Márcia? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Santo Pai, graças te damos por estar na tua presença, mais uma vez, nesse domingo tão especial e maravilhoso que o Senhor nos preparou. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco, tem cuidado de nós, o Senhor tem sido perfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles, Senhor, que estão lutados nesse momento, nesses tempos tão difíceis que vivemos. Pessoas que estão no seu leito, Senhor, de hospital, pessoas que estão precisando, Senhor, de ajuda. Senhor, visita, Senhor, cada um, Senhor, agora nesse momento, trazendo a tua santa paz. Senhor, abençoe, Senhor, a condução desse culto, que possa ser para a honra e glória do seu nome. Abençoe todos os envolvidos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia Márcia, bom dia Leandro, bom dia querida igreja, bom estar com todos vocês aqui. E nessa manhã vamos juntos louvar o nosso Deus e dizer: ouve-nos, ó Deus, clamarmos ao nosso Deus juntos em oração, que a nossa igreja possa juntos levantar esse louvor em adoração ao Senhor.
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem mais uma vez do nosso bem-aventurado é o que tem. Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é um clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é um clamor da igreja que te adora. Declare, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
Amém. Sara, ó Deus, a nossa nação, né? São momentos de dores. Eu acho que todos nós estamos vivendo isso, né? Todos os dias a gente tem notícias de amigos, de parentes hospitalizados ou se tratando em casa, outros indo a óbito. Então que a gente realmente viva esse momento cada vez mais próximo a Deus, cada vez mais acreditando no controle, no consolo dele para todos nós. E uma coisa que eu esqueci de falar logo no início, porque a gente faz isso, vai listando aí no chat os pedidos de oração ou agradecimentos, aniversários, aniversário de casamento. Então, os irmãos da ICT que quiserem também, pode listar aí que daqui a pouco a Maiara vai estar orando. Acho que ela está sem o micro. Oi, Silvéria. Então, Oi. A gente vai agora, na ordem, fazer a leitura bíblica de Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Ok. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprometimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo, o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. É esse Deus que pode fazer infinitamente mais, que nós prestamos louvor, que nós adoramos, que nós engrandecemos. E a gente, nesse momento, vai apresentar diante desse Deus os nossos pedidos de oração. A Maiara que vai orar nesse momento. Maiara é uma querida nossa, é líder da equipe de missões lá da igreja. Uai, sumiu Maiara? Cadê? Maiara? Aí. Que brincadeira é essa? Entra, sai, né? Maiara é líder de missões na IBCN, uma pessoa muito envolvida, e a gente agradece muito a Deus pela sua vida, Maiara, por tudo que, né, Ele tem feito através de você. Eu não sei se você conseguiu anotar todos os pedidos aí. Eu sei que pelo Vicente já tem, sei lá, umas 3 anotações ou 4, né? Várias citações. O Vicente tá que tá. Anotei, sim, anotei. Podemos orar? Bom, primeiro, bom dia aos irmãos, a todos. Vamos orar então, né? São muitos motivos, o momento que a gente está passando, né, pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Oremos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Nesse momento, queremos nos apresentar diante do Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos juntos em oração, louvando o Teu nome, Senhor, meditando na Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, Senhor, para vivermos, Senhor. E queremos Te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, Senhor, o Alexandre, a Edneia, a Lisiane e o Vicente.
Te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a eles, Senhor. Que o Senhor continue os abençoando, Senhor, dando saúde, abençoando a vida de cada um, Senhor. Nós colocamos também, Senhor, diante de Ti, aqueles que estão enfermos, todos que estão com Covid, que estão internados ou em casa, que estão passando por essa doença, ou outras enfermidades, Senhor, que o Senhor possa estar dando uma bênção, Senhor. Nós lembramos, Senhor, da mãe da Rosilane, o tratamento que ela faz. Nós pedimos também, Senhor, pelo Senhor Helenísio, que também está com câncer. Pedimos, Senhor, pela Tainara Moraes, que está entubada, Senhor, no HCN. Pedimos que, conforme a Tua vontade, o Senhor possa estar operando. Senhor, sabemos que não há nada difícil para o Senhor, que o Senhor pode curá-los, Senhor. Por isso, colocamos a vida deles diante de Ti, para que o Senhor haja conforme a Tua vontade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelos enlutados, Senhor, por aqueles que perderam algum familiar, algum amigo. Senhor, que o Senhor possa consolar esses corações, consolar essas famílias, Senhor, diante de tantas notícias ruins que temos vivido, que temos ouvido nesses dias. Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos dê esperança, possamos olhar para o Senhor, buscar as nossas forças em Ti, que o Senhor esteja cada dia nos renovando, Senhor. Nos preserva, Senhor, dessa doença, da contaminação, de qualquer enfermidade. Livra-nos, ó Deus. E nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão desempregados, que perderam seus empregos durante a pandemia, pelas pessoas que estão em dificuldade, Senhor, de realmente não ter nem como comprar a comida, de não ter como sustentar a sua família. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos que nós, como igreja, temos ajudado, Senhor, mas sabemos que ainda é tão pouco, Senhor, diante de tantas pessoas que estão precisando. Por isso, nós pedimos que o Senhor também toque no coração, Senhor, do Teu povo, de nós como cristãos, como seguidores do Senhor. As igrejas, Senhor, possam se levantar para ajudar e que o Senhor mesmo possa intervir, Senhor, na nossa nação, operar para que as pessoas sejam assistidas, para que as pessoas não fiquem à mercê, Senhor, da própria sorte. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, Senhor. E nós lembramos também, Senhor, das grávidas. Pedimos que o Senhor possa abençoar, Senhor, a gestação, que elas tenham um bom momento, Senhor, uma boa hora, Senhor. Que o Senhor possa preservar a saúde delas, Senhor, e também dos seus bebês, Senhor. Nós pedimos assim, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, tanto a IBCN quanto a ICT, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui ouvindo a Tua palavra, que a palavra que será pregada possa alimentar o nosso coração, Senhor, possa ser edificante, Senhor, para as nossas vidas. Te pedimos assim, colocamos as nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos um momento de louvor com o nosso querido irmão Douglas Oliveira, que irá nos levar a Deus com um canto de louvor. Bom dia, queridos. Vamos louvar ao Senhor, então. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou,
e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ó filho, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Amém. Bonito, hein, Douglas? Muito bonita a música. Né? Quem mandou largar a rede é para continuar, né? E certamente o sermão dessa manhã versará sobre esse cansaço, sobre essa luta da vida. E eu quero apresentar o meu querido amigo, mas antes eu quero expressar a nossa gratidão por esse intercâmbio mais uma vez. Como é bom, como é precioso podermos juntos, como igrejas, podermos expressar a nossa adoração, estarmos juntos em adoração. Que coisa preciosa. E é precioso demais, Clemi, ter você com a gente. O Clemi, eu posso ficar aqui tempos e tempos falando bem do Clemi. Para falar mal do Clemi eu vou falar muito rápido, porque eu vou ter que pensar, vou ter que buscar alguma coisa. Mas falar bem do Clemi, dá para ficar aqui muito tempo. Clemi é um querido. Eu acho que eu nunca bati recorde de tanto tempo que eu já fiquei ao telefone com alguém, ou a pessoa com quem eu mais fiquei ao telefone, certamente é o Clemi. Conversas deliciosas, lembranças maravilhosas, aprendizados diversos.
uma honra tremenda, eu e Silvéria sermos padrinhos do casamento dele e do Silvan. Ana Raquel, uma querida, essa família amada, tantas boas lembranças e a convicção de que o Clemi é um homem que se dedica a servir a Deus, servindo as pessoas, que se dedica a ser coerente, que busca uma vida bonita diante de Deus e das pessoas e que tem enfrentado as alegrias e as dores da fidelidade. E eu agradeço por demais, Clemi, você está aqui com a gente e expresso a minha alegria por vê-lo. Então, eu apresentando o Clemi à Igreja Batista Central em Niterói, é um sujeito de ampla formação acadêmica, mas ainda mais de formação de um coração lindo e desejoso por abençoar a gente. Então, Clemi, fique à vontade e mais uma vez eu expresso uma alegria profunda ter você com a gente, tá bom? Abraço, querido. Muito obrigado, Remy, meu amigo, querido irmão, né? Também pastor. Agradeço muito a acolhida, né? E agradeço muito a Deus esse tempo que a gente tem desse intercâmbio virtual, né? Da Igreja Batista Central de Niterói, aqui com a nossa Igreja Cristã da Tijuca, né? Há um mês atrás a gente fez uma celebração também como esta, com a Igreja Batista Central de Niterói. E naquela oportunidade eles transmitiram todo o culto pelo nosso canal aqui. E hoje a gente faz o nosso culto conjunto transmitido pelo canal da Igreja Batista Central de Niterói como um verdadeiro intercâmbio virtual. E por isso a gente é acolhido hoje na Igreja Batista Central de Niterói, e daquela vez os acolhemos aqui na Igreja Cristã da Tijuca. E, Remy, muita alegria, muito contentamento. Nesse tempo que falar de alegria parece uma coisa desnecessária, quase mesmo perversa, né, frente a tanta dificuldade e dor. Mas como temos dito insistentemente pelo aprendizado visceral do texto sagrado, a gente está se alegrando com os que se alegram, e a gente está aqui chorando com os que choram todo dia. Então, é com esse contentamento, com essa gratidão, com essa alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos encontramos nesta manhã do domingo, nessa parceria eclesiástica, e mais do que isso, uma parceria com o Evangelho de Jesus, para celebrarmos a Deus como temos feito com as apresentações, as canções, as orações, as manifestações aqui nesta celebração. Então, muito agradecido por estar com os irmãos e irmãs da Igreja Batista Central de Niterói, com irmãos e irmãs da Igreja Cristã da Tijuca, e tantos irmãos e irmãs, pessoas queridas que nos acompanham neste encontro. E eu digo a vocês que espero que a gente possa ter um outro tempo. Todos nós desejamos um outro tempo, não o antigo tempo de onde viemos e para o qual não queremos voltar e nem temos como voltar, porque nunca nos banhamos no mesmo rio, para lembrar o filósofo. Mas nós precisamos de um novo tempo, né? E nesse dia de hoje eu trago uma palavra aqui, irmãos e irmãs, porque pastor Remy também me orientou, né? Eu falei para ele algumas ideias do que eu gostaria de dizer, e como é um culto que a gente está sendo acolhido pela Igreja Batista Central, e o convite é deles, então perguntei no que poderia falar. Remy deu algumas boas ideias, muito boas ideias. Eu tomei uma destas, que era de compreender esse tempo difícil, sofrido, mas de afirmar, porque precisamos afirmar a graça, a misericórdia de Deus também nesse tempo difícil. Como já foi dito desde o começo desse culto, né? Estamos aqui sustentados, irmanados, amparados pela misericórdia, pela ternura, pela graça de Deus. Então, gostaria que você pudesse estar com a sua mente e seu coração aberto. E eu peço muito que você possa ter sua Bíblia aí ao seu lado, para que a gente possa meditar no texto sagrado, palavra da sabedoria, né, do Salmo 69, né? E este Salmo 69 é o que a gente vai meditar, portanto, nesta manhã. A gente vai lê-lo. Eu vou lê-lo agora, irmãos e irmãs, pastor Remy,
E depois a gente se volta a ele para fazer algumas reflexões um pouco mais detidas. É um longo salmo, mas eu gostaria de pedir a sua misericórdia, paciência, e especialmente que você pudesse acompanhar aí na sua própria Bíblia a expressão do Salmo 69, né? E assim ele nos diz, né? Eu vou ler numa primeira versão aqui, na versão de acordo com os melhores textos da imprensa bíblica brasileira, depois vou ler na versão Almeida 21, quando for me deter para a fala. Mas essa primeira leitura é uma aproximação com o texto, é uma espécie de contato para que a gente possa se recordar, relembrar, e depois volta ao texto em si. Eu peço sua misericórdia e insisto, para que possa acompanhar na sua Bíblia aí, em papel ou virtualmente, para que a gente possa se apropriar melhor dessa expressão. E assim diz: salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço, atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Poderosos são aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras. Por isso tenho que restituir o que não tomei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Deus, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas e a confusão me cobriu o rosto. Tornei-me como um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa e da tua obra me devorou, e as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso se tornou em afrontas. Quando me vesti de cilício, fiz-me para eles um provérbio. Aqueles que se sentam à porta falam de mim e sou objeto de cantiga dos bêbados. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Deus, em tempo aceitável. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza da tua benignidade, segundo a fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes afundar. Seja eu salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. Não me submerja a corrente das águas e não me trague o abismo, nem cerre a cova a sua boca sobre mim. Ouve-me, ó Deus, pois grande é a tua benignidade. Volta-te para mim segundo a muitíssima compaixão. Não escondas o teu rosto do teu servo, ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te da minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha vergonha e a minha desolação e a minha ignomínia. Diante de si estão todos os meus adversários. Afrontas quebrantaram meu coração e estou debilitado. Esperei por alguém que tivesse compaixão de mim e não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento. E na minha sede me dera a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles um laço, e sejam-lhes as suas ofertas pacíficas uma armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam. E faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e apanhe-os o ardor da tua ira.
Fique desolada a sua habitação e não haja quem habite em suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e aumentam a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta a iniquidade deles, e não encontrem eles absolvição na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. A tua salvação, ó Deus, me ponha num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho que tem pontas e unhas. Vejam isso os mansos e se alegrem. Vós que buscais a Deus, reviva o vosso coração. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Pois Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá. E ali habitarão os seus servos e a possuirão. E herdá-la-á a descendência dos seus servos. Os que amam o seu nome habitarão nela. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, a maioria de nós, né, certamente aprecia mais os salmos de descanso, né, o chamado salmo de descanso, como eu estou aqui chamando, do que os salmos de sofrimento, né? É natural, porque fomos criados para a vida e para a plenitude da vida, né? Lembra-nos Jesus em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e não a morte. Vida em abundância. Essa é a missão e a ação de Deus em Jesus por nós ao vir ao nosso próprio encontro. Por isso nós preferimos os salmos de descanso, né? Jesus diz, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, né? Nós preferimos os salmos de descanso, os salmos de alento, como, por exemplo, o Salmo 23, que muitos sabemos de cor, o Salmo 91, que muita gente deixa aberto, né? Como que ele pudesse exalar uma coisa miraculosa, embora só pela apropriação da leitura e a vivência que isso é possível. Ou o Salmo 121, que tantas vezes a gente lê em casa com a família também, pedindo esse descanso e esse socorro que vem do próprio Deus. Ou também preferimos os muitos salmos de louvor, né? Como, por exemplo, o Salmo 92, logo depois do 91, né? Ou o Salmo 95, que nos convida à adoração, o Salmo 96, que nos estimula a toda a terra, ou o Salmo 100, a celebrar o nome do Senhor. A gente gosta de ler estes salmos e muitos sabemos, repito, de cor, né? Mas a realidade cruel, irmãos e irmãs, da vida, nos coloca tantas vezes em situação, diante de tamanho sofrimento, que nós precisamos também conhecer e ler e meditar em salmos que nós nem temos bem em nossa cabeça, como, por exemplo, o Salmo 22, né? Ou o Salmo 54, né? Ou o Salmo 69, este que trazemos para a reflexão desta manhã. Quero dizer aos irmãos e às irmãs que li muitos textos nessas últimas semanas buscando uma base para a reflexão desta celebração. E quem me conhece bem sabe da minha preferência explícita pelo Novo Testamento e, em particular, pelos Evangelhos, e explicitamente, particularmente, pelo Sermão do Monte. E até disse para o Remy que me acho estranho quando prego no Antigo Testamento, não que não reconheço como palavra de Deus, antes pelo contrário, mas porque se já tem um texto que me é o resultado da história, por que eu tenho que ir para o meio da história se a gente quer saber o final da própria história, embora é importante conhecer o todo da própria história. E eu que nem sempre prego nos Salmos, nesta manhã trago esta palavra, este Salmo que é de Davi, um Salmo 69, que li, meditei, refleti
e o trago com muita humildade, né, com cuidado, para a nossa meditação nessa manhã. E o Salmo 69, ele descreve de uma forma muito cuidadosa, de uma forma quase cirúrgica, como cirúrgico no sentido dessa meticulosidade, né, desse cuidado extremo, em descrever a situação pela qual passava o próprio Davi. E quando Davi fala, não fala apenas de si próprio, mas fala também da condição da sua própria sociedade, do seu próprio povo, da sua própria gente, né? E nesse texto vemos a desolação de Davi e de uma parcela da sociedade, da comunidade na qual também Davi vivia e na qual Davi também estava. Este salmo irmãos e irmãs, de rasgar o coração, usando essa metáfora, para dizer da condição de dor, de profundo sofrimento e de morte, né? Do perigo iminente da morte que o salmo traz para todos nós, assim. Este salmo não dá para a gente tratá-lo aqui profunda e integralmente, como gostaria e como meditei nesses dias, né? Como digo sempre aqui na igreja, como sabemos bem, quem se prepara mais absorve da leitura, né? Quem estuda mais absorve da leitura, mas eu estimulo a reflexão sua também. Então, ele é denso, ele é tenso, ele é amplo, e o tempo que a gente tem aqui nessa celebração não nos permite fazer uma reflexão mais meticulosa dele, por isso quero destacar 4 coisas de maneira genérica, geral, mas que possam trazer, espero eu, reflexões para nós nesta manhã. Nesta manhã, irmãos e irmãs, quero, portanto, começar por nestes 4 blocos aí que a gente, portanto, vai trazer, né? Primeiro, dizer dessa primeira parte aí do texto, em que nós temos uma descrição da situação de desespero que é apresentada pelo próprio Davi. Então, queria reler com você agora um pouco dos versículos 1 a 12, né, para que a gente pudesse se ater a isso. E o texto diz para a gente: salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço, né? Atolei-me em um lamaçal profundo, e já não se pode firmar os pés. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge. O Davi aqui pega uma metáfora do desespero de alguém em processo de afogar-se, e ele usa isso em outros salmos da Bíblia, em outros salmos seus, que a gente conhece bem. Os pés como num lodaçal, como num tremedal, que é aquela ambiente que quanto mais você consegue vir para a superfície, quanto mais você é engolido, né, pela aquilo que te toma, e seus pés não encontram como se firmar, e você vai sendo envolvido pelo lamaçal ao seu próprio redor, as águas vão cobri-lo, e você próprio vai morrer. Então, esta descrição inicial do salmista Davi diz para a gente de uma situação em que já não há mais quase possibilidade de voltar à vida, porque a morte me toma e me traga, e eu já não consigo mais perceber situações, e nem mesmo algo que eu possa me afirmar e me agarrar para me libertar do perigo iminente que vem assolando minha própria vida. Por isso, irmãos e irmãs, a primeira palavra deste salmo, veja aí na sua versão, ele diz: salva-me, ó Deus. Na grande maioria dos salmos, isso nunca aparece. Na verdade, só no Salmo 54, essa expressão aparece na primeira linha do salmo: salva-me, ó Deus. É como se a oração é feita já como eu não tendo como fazer aquele início em que eu menciono Deus, em que eu faço uma espécie de saudação a Deus na oração, e aí eu coloco a minha condição para depois eu possa fazer a minha própria petição mais rigorosa e mais necessária, e aquilo que mais me angustia. Mas Davi aqui faz, na oração, nessa primeira palavra, é como se eu já esteja no precipício da morte e eu esteja já no limite final. O que eu tenho para dizer é dizer: salva-me, ó Deus. Se as condições me ajudarem a que eu possa continuar a orar, pelo menos já disse aquilo que era o principal, aquilo que era o necessário, aquilo que era o mais grave. Salva-me, ó Deus,
Porque pode ser que em seguida já não tenha mais possibilidade nem mesmo de pedir, porque minha vida terá sido tragada pelas águas, pelo lodaçal, pelo tremedal, pela ambiência que me sucumbe, que me toma, que me angustia e que me tomou pelo próprio pescoço e eu já não sei mais a quem recorrer. Irmãos e irmãs, quantas pessoas nessas condições, nesses dias e nesse tempo, dizendo, salva-me, ó Deus, salva-me, ó Deus, porque as águas tomam meu próprio pescoço. E eu estou numa situação como que numa ambiência que me toma, que me leva para o caos, que me leva para mais baixo, que me leva para a sepultura, que me leva para a própria morte. E já não sei mais a quem recorrer. Estou nas profundezas. E uma corrente, portanto, me sucumbe, né? E uma corrente, portanto, me sucumbe. Nesta semana, nós vimos o triste episódio em Fernando de Noronha, né? De uma família que foi, né, aproveitar Fernando de Noronha e foi feito lá uma experiência de turismo rotineira. Uma pessoa pega uma prancha puxada por uma lancha, e ao invés de a prancha sobre a água, a prancha, portanto, afundou e a pessoa é puxada e ela termina tragicamente morrendo afogada. Imagina o desespero dessa pessoa e que dor isso traz. Eu não quero usar isso aqui como exemplo banal deste sermão, mas quero dizer dessa condição de nossa solidariedade com essa família, mas desse desespero que toma o coração das pessoas nesse ínterim que você veja, não tem mais jeito, eu vou sucumbir, porque tudo ao meu redor me destrói, me dilacera e me desestrutura. Não há mais como firmar os pés e vejo que estou próximo da própria morte. Como isso tem sido algo que nos toma todo dia e todo tempo. Nesta manhã, portanto, irmãos e irmãs, em que a gente está aqui, nesta manhã, para muita gente, é uma manhã em que ela tem um gosto muito amargo, porque para muita gente, o dia de ontem foi o dia, por exemplo, de sepultar o seu filho, sepultar a sua mãe, sepultar o seu marido. Tem muita gente nessa manhã desesperada, como se sentindo a água batendo no pescoço. O que vai fazer de agora para frente e de agora em diante? Como fazer? Como a vida vai seguir? Porque até ontem a vida tinha uma estrutura, mas muita gente nessa manhã está amargurada pela dor de ter sepultado ontem alguém que muito amava e que era, portanto, a estrutura que dava sentido e bem-estar para a sua própria família. Nessa manhã tem gente se sentindo como que mergulhada em águas e lodaçal que destrói a sua própria existência. E aí, no versículo 3, o Davi diz, eu estou cansado de clamar. E essa foi a chamada do culto nossa nessa manhã. Eu estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem de tanto pedir e de esperar pelo meu Deus. Irmãos, quando Davi diz na palavra primeira, como sendo a possível e como se quase fosse a última, salva-me, ó Deus. E aí ele vê que ele tem mais tempo, ele começa a dizer e descrever ao Senhor da situação em que ele se encontra. E ele diz, olha, eu estou cansado de clamar. A situação em que me encontro, ela me é desoladora demais. A violência em que eu vivo é desoladora demais. Eu estou quase à beira da própria morte. Nesta semana também, na quinta-feira, uma mulher em Santa Catarina liga para a polícia militar. E ela liga e diz, eu quero pedir uma pizza. E o policial responde à delegacia. Aqui é da delegacia. Ela disse, eu sei. Eu preciso pedir uma pizza, porque eu estou precisando de uma pizza. E o policial compreende que aquele era um pedido de uma mulher que estava ameaçada e que poderia morrer. E quando a polícia chega, imediatamente, o seu companheiro foge desesperadamente, mas aquela vida foi salva porque ela clamou. Mas muita gente está sem poder dizer, encontrando palavras e metáforas para poder dizer e se expressar, porque não pode dizer. Há uma situação de gravidade. Davi é que diz, eu estou já com a minha alma seca, minha garganta seca de pedir. E parece que o socorro não vem. Como diz lá o próprio Jó, parece que Deus se esqueceu de mim.
um comentarista falando sobre isso, numa situação de desolação como essa, de desespero, que eu peça por misericórdia, em que eu peça por salvação, em que eu estou clamando para que a minha vida não possa ser tragada pela própria morte, pela destruição, pela violência, pelas águas que me sucumbem o próprio pescoço, eu já não tenho mais como clamar, eu já não tenho mais como pedir. É como se Deus tivesse se tornado indisponível. Olha que palavra difícil essa. Como se Deus tivesse se tornado indisponível. Como se Deus estivesse com os seus ouvidos a não escutar o meu clamor, o meu desespero, a minha oração. É como se Deus estivesse na sequidão. Irmãos e irmãs, quantos líderes místicos, santos e santas na história da igreja relatam momentos como estes, de profundo medo, de profunda dor, de terrível sofrimento, em que clamam a Deus, e parece que Deus não os ouve, Deus não os acolhe, Deus não os atende, Deus não inclina os seus ouvidos. Davi aqui está nessa situação. Para nós que estamos numa vida, os que estamos com uma vida aparentemente regular, e nunca foi tão bom ter uma vida aparentemente regular. Nunca foi tão bom ter uma vida aparentemente normal. Nunca foi tão bom ter uma vida basicamente rotineira. Levantar, fazer seu trabalho, lavar as muitas vasilhas, cuidar dos banheiros, cuidar dos seus filhos, fazer comida, lavar a vasilha de novo, cuidar da vida, rotina, mas com sustento, com alimento, com saúde básica, às vezes com uma dor aqui e ali, mas com saúde básica, sem precisar ir ao hospital. Como nós somos gratos por estar numa rotina do dia a dia que não é melhor, mas graças a Deus. Porque, irmãos e irmãs, a vida e a rotina foi quebrada duramente, desgraçadamente para muitas pessoas. Porque não há mais amparo, porque não há mais estrado, porque perdeu o cônjuge, porque perdeu o filho, porque perdeu o trabalho, porque tem 14,2 milhões de pessoas desempregadas, como os dados desta semana, os dados oficiais do próprio país, e que isso dilacera, porque isso não são números, são pessoas com história de vida, e que inclusive levam muitas pessoas à isolação e a atentar contra a sua própria existência. Os índices de suicídio têm aumentado neste tempo, e a imprensa não divulga por uma questão de controle de saúde pública, vocês sabem disso, mas os que estudam isso sabem dos índices aumentados de suicídio em função da situação de achar que a água está no pescoço e que não há mais saída, não há mais solução. Por isso o clamor do salmista é: salva-me, ó Deus, eu estou cansado de pedir. Como muita gente, como Teresa de Ávila dizia, parece que Deus já não me ouve, né? Parece que Deus já não me ouve, eu estou como que nesse silêncio. Assim também Madre Teresa, muitas vezes, dizendo: eu vejo essa gente sofrendo aqui, parece que Deus já não me ouve. Eu estou clamando e parece que Deus já não me ouve. Estou cansado de esperar. Estamos cansados de esperar por socorro que parece que não vem. Irmãos e irmãs, nessa desolação, neste sofrimento, nesta dor, alguém poderia dizer: não, disso eu já sei, né? Disso eu já sei. Poderia pregar um sermão mais leve nesta manhã. Antes que você mude de canal, porque tem muita gente pregando coisa muito mais legal, certamente agora por aí você pode até circular e buscar. Mas estimulo você a continuar um pouco mais, porque nesta expressão de Davi, ele rasga sua alma, descreve sua situação, e embora ele perceba sequidão na sua alma, angústia no seu corpo, dor na sua própria existência, desolação na sua própria condição, ainda assim, ele busca naquele que tem e naquele que é a única e a soberana resposta e solução. Ele diz: salva-me, ó Deus. E ele clama a Deus, mesmo quando parece que Deus não ouve, quando Deus está silente, ele continua a clamar a Deus. Irmãos e irmãs, durante o longo percurso do final do Novo Testamento, do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós temos aí muito sofrimento
do cativeiro, da desolação, da diáspora, do povo de Deus, e como que se Deus não houvesse manifestado de maneira clara, misericordiosa, transparente, explícita, gloriosa, até que a gente vai chegar nos dias do Novo Testamento. Há um silêncio de tantos séculos aí, como se diz, uma espécie de um silêncio profético, não um silêncio de Deus, mas um silêncio da manifestação registrada de Deus. Às vezes, nossa vida está como que assim: Senhor, quando não tenho experimentado profundamente essa presença vigorosa na minha própria alma, quando a dor e a desolação me vêm, quando eu tenho pedido tanto e a situação minha não se altera, parece que o Senhor, portanto, se esqueceu de mim. Irmãos e irmãs, o que nós temos na sequência é que o Davi não diminui a carga do seu sofrimento, ele registra mais. Diz: aqueles que me odeiam sem motivo são mais do que os cabelos da minha própria cabeça. São poderosos que procuram destruir-me e me atacam com mentiras. Por isso tenho que restituir o que não extorqui de ninguém. E aqui, Davi faz um cenário de dizer de que a ambiência ao seu redor não é a melhor, é a pior possível. Você tem pessoas que querem o seu próprio mal. Você tem pessoas que querem a sua própria destruição. Vivemos um ambiente como este. A gente olha para o nosso redor e parece que não há a quem recorrer. Porque outrora, há na cultura brasileira uma ideia de que quando a gente não tinha a quem recorrer, que era a autoridade do Estado, a gente recorria ao bispo, né? Porque o bispo, que tem uma sensibilidade religiosa, ele poderia recorrer à autoridade política para que pudéssemos atender. Mas, irmãos e irmãs, sabe o que aconteceu? É que hoje não dá para recorrer nem à autoridade e nem ao bispo, porque os bispos que assim se colocam no espaço público, a grande maioria deles estão macumunadas e trabalhando para o mal do governante e não em favor das próprias pessoas. Por isso a gente só tem a Deus a quem recorrer. A autoridade ri de nós e faz celebrações em praças públicas rindo de nós, rindo da nossa desgraça. Nós precisamos fazer ritual de dor, de misericórdia, de graça, de acolhimento, de abraço, de choro, e você tem riso, deboche. E se você pede à autoridade religiosa, ela vai de igual forma também. Não há cultos de misericórdia, nem de luto, nem de dor. Há orações em favor de mais morte, mais violência, mais arma, mais destruição, como tem acontecido no espaço do palácio de nosso próprio país. Os irmãos pensam que eu digo isso com alegria, com profunda dor, porque eu oro por conversão, porque sigo acreditando no Deus da nossa salvação. Mas, irmãos e irmãs, o próprio autor que diz: mas eu conheço as minhas próprias culpas. Quando a gente faz a crítica, quem quer que seja, devemos e precisamos fazer, a gente não nega nossa própria maldade, nosso próprio erro, nossa própria maldade e pecado. No versículo 5, o Davi diz: eu sei que o Senhor conhece as minhas culpas e eu sou culpado também. Sou culpado porque não tenho agido da maneira como o Senhor quer. Porque eu tenho muitas vezes me corrompido, tenho agido como o próprio mal, e entendi que era por aqui, andei por aqui, e deu muito pior, e mais ainda. Muitas vezes tenho me colocado como que não tendo nenhum tipo de comprometimento com isso. Estou isento disso. Não quero saber disso, não quero tratar disso. Irmãos e irmãs, é nesta aparente isenção em que o mal cresce, como já disse Luther King, essa palavra dele ter sido repetida exaustivamente e até banalizada, mas é dizer que não há como dizer: eu não faço mal para ninguém, porque o nosso mal para alguém vem da nossa omissão, como diz o próprio apóstolo Tiago, né? Por isso, Davi diz: não fiquem frustrados por minha causa. Eu não quero, irmãos e irmãs, no futuro ser alvo de alguém descrer no Senhor Deus e de não confiar mais no Senhor pelo meu próprio exemplo. Eu não quero ser exemplo daqueles que caminham com o mal e praticam o mal e celebram o mal e aplaudem o mal e passam fake news do mal, porque é isso que o texto diz, no versículo 4.
eles atacam com mentiras o dia todo. Nós não caminharemos por esse caminho, nós andaremos com o Senhor e não queremos que ninguém passe vexame de descrer em Deus pelo nosso mau e perverso testemunho. Nós buscaremos o Senhor. Por isso, o versículo 7 diz, é por amor de ti, é por amor a Deus que eu tenho suportado essa situação. Porque se fosse por ódio, eu já teria tomado um outro caminho. Mas é por amor a Deus que eu tenho suportado essa situação. É por amor a Deus, é porque o meu amor a Deus me leva a amar até aqueles que me perseguem, os meus inimigos, e buscar por misericórdia e graça, para que eles também possam alcançar essa graça que eu tenho também buscado ser abraçado por ela, para que haja bem-estar em nossa própria terra. Para que haja bem-estar em nossa própria terra. Mas sabe, irmãos e irmãs, o que diz aqui o Davi? Nós que assim buscamos a Deus e nos manter no amor de Deus e suportar as afrontas por amor a Deus e que cobrimos o nosso rosto, tamanho vexame, a gente se torna como um estranho na nossa própria casa e como que um desconhecido, versículo 8 diz, para os filhos da minha própria mãe. E aqui Davi usa de um jogo de linguagem para dizer, eles já nem me consideram como irmãos, mas como filhos da nossa própria mãe. Irmãos e irmãs, nesse tempo, nessa sala, os que nos ouvem aqui, nessas igrejas, nessas comunidades, podem recordar com muita dor das divisões, das indiferenças, mas mais do que isso, das violências nas próprias famílias, nos grupos de WhatsApp, por exemplo. Eu sei que já foi dito tantas vezes, mas é preciso dizer outra vez mais, como isso dói, como isso entristece, como isso angustia, como isso dilacera o nosso coração. Nós que nos mantemos no amor de Deus e no amor a Deus, e suportamos por amor a Deus, somos agredidos pelos da nossa própria família e da nossa própria família de fé, inclusive. Da nossa própria família de fé, inclusive. Como irmãos e irmãs, a gente precisa suportar, por amor a Deus, aos que da nossa própria família querem o nosso próprio mal, e a gente se torna como um estranho, é cortada as relações familiares, não somos mais acolhidos, não somos mais ouvidos, não somos mais aceitos, não somos mais lembrados. O amor deve triunfar, o amor a Deus deve triunfar, inclusive no ambiente da nossa própria família. Nesse mês de maio, falamos tanto de família, como a gente carece. Nos manter alinhados e abraçados pelo amor de Deus, para que o mal não tome conta do nosso próprio coração e a gente possa tomar as rédeas dessa situação, querendo resolver do nosso próprio jeito. Irmãos e irmãs, eu já estou aqui, deixa eu dar aqui um parênteses, pastor Remy, irmãos e irmãs, porque eu estou aqui ainda no primeiro tópico do sermão e eu estou vendo que o tempo já passou. Se tivesse aí na igreja do Remy, minha mulher sentada no auditório, ela já teria me chamado a atenção do jeito dela que eu conheço, de que o tempo já passou demais. Eu vou tentar aqui caminhar e dar um salto. Irmãos e irmãs, dar um salto, qual seja. É que eu vou ler até o 12, depois eu vou dar esse salto. O versículo 9 diz, pois o zelo da tua casa me consome, as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e jejuei, isso se tornou motivo de insulto. E quando me vesti de pano de saco, fui alvo de zombaria. Aqueles que ficam nas entradas da cidade falam de mim, e sou objeto das cantigas dos bêbados. Irmãos, na desolação que a gente está, na desolação de que Davi está, além de desolado, além de agredido, além de desesperado, além de à beira da morte, além de uma água tomando-lhe o pescoço, além de não ter pés onde colocar, porque só tem lodaçal, além de Deus parece que está silente, um Deus indisponível, o desespero me toma completamente. Sabe o que acontece? Os que estão ao meu redor, na minha própria família, já não me consideram, já também me apagaram do grupo de WhatsApp, e pior, eles falam mal de mim,
a minha tentativa de amor e fidelidade a Deus é vista como o contrário disso, não é considerada como tal, portanto, e eu que procurei amar, e aqui a expressão de jejuar, de vestir de pano de saco, eu tentei me condoer com essa própria situação e me tornei uma pessoa muito estranha. Essa semana escrevi aqui no Twitter dizendo o seguinte: nós, os que falamos da morte, queremos ser misericordiosos, não por nós, mas por amor de Deus, que nos sustenta nesse tempo de ódio, nós nos tornamos os chatos, né? Os que queremos da parte de Deus sermos misericordiosos, nos tornamos os chatos, os enjoados. Os que queremos fazer luto, nos tornamos as pessoas enjoadas e chatas. E é isso que o texto está dizendo aqui para a gente. Nos tornamos alvo de zombaria daqueles que deveriam caminhar conosco em jejum, em oração, em misericórdia e em amor a Deus e pela casa e pela causa de Deus. E mais ainda, passo a falar mal de nós mesmos. Irmãos e irmãs, das coisas mais difíceis da vida é você saber que na sua família, na sua igreja, na sua comunidade de fé, as pessoas estão falando mal de você por causa do seu amor a Deus, por causa da sua misericórdia, por causa da sua tentativa de fidelidade. Não que você seja bonzinho, porque nós somos maus. O versículo diz: Deus conhece as minhas culpas, os meus erros, os meus equívocos também. Não estou me colocando aqui como bom e alguém é mau. Não, eu também sou mau. Mas nessa ambiência de maldade, alguém ultrapassou os limites todos. Alguém ultrapassou os limites todos do razoável. Eu posso errar, porque todos erramos, mas não posso deliberadamente, conscientemente e planejadamente errar. Eu posso me equivocar, mas não posso deliberadamente planejar o mal como tem acontecido. Portanto, as pessoas falam de nós. Isso dói na gente. Irmãos nossos, na nossa própria família, na nossa própria igreja, na nossa própria fé, escrevem, falam e dizem, com fake news, né, com mentiras. Como isso é uma zombaria que atinge a todos nós. Mas, irmãos e irmãs, o versículo 13, por favor. Aqui tem uma adversativa. Eu, porém, não ficamos somente na descrição da desolação, como faz Davi. Mas temos aqui uma oração que da desolação e do desespero clama por ajuda. E essa é uma segunda dimensão, é o segundo tópico. Há um pedido por misericórdia. Eu, porém, faço a minha oração. Ouve-me, ó Deus, pela grandeza do teu amor e pela fidelidade da tua salvação. Ouve-me, ó Deus. Eu, porém, ouve-me, ó Deus. Eu, porém, clamo, ouve-me, ó Deus. E não me ouve porque sou melhor do que os outros. Não me ouve porque o Senhor me escolheu, desprezou os outros. Deus não faz isso. Me ouve, Senhor. Me ouve, estou cansado. Me ouve, Senhor. Sabe por quê? E eu lembro, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor, por causa da tua graça. Não é por mim, não é por você, não é porque a gente é melhor do que os outros, não é porque Deus nos escolheu em detrimento de alguém, é por causa da misericórdia, é por causa do amor, é por causa da fidelidade, é por causa da graça de Deus. Estamos aqui, não fomos sucumbidos pelo Sheol, a água não nos subiu ao pescoço e tomou a nossa narina a ponto de morrermos, ainda os que aqui estamos, é por causa da misericórdia, é por causa da bondade que não se exaspera e que, apesar de nós e da nossa maldade, o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. O amor de Deus é capaz de ser incomensurável e a sua graça é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, mensurar, que a gente possa medir, repito isso. E este amor, esta graça, esta fidelidade que nos faz chegar até aqui. É pela grandeza do amor que não tem extensão e que não está circunscrito a nós, mas que alcança até mesmo aqueles que nós, muitas vezes, não queremos atingir. Por isso, aqui ele volta no versículo 14, o que ele já disse antes, lá no início. Tira-me, portanto, desse lamaçal, desse lodo, não deixe que as águas possam me dominar e me afligir. Me liberta da profundeza dessas águas.
Não permita que essas correntes me tomem completamente. Ouve-me, ó Deus, versículo 16. Ouve-me, ó Deus. E ele repete, porque o teu amor é grande. Irmãos e irmãs, a cada vez que lemos um salmo como este, nós lembramos para nós mesmos o que está lá no Novo Testamento. Não é por causa de nós, é por causa do amor de Deus. Nunca pense que você é um escolhido, como se diz por aí, né? Deus capacita os escolhidos. Deus escolheu a todos e a todas nós. E quando nos colocamos à sua disposição, o seu amor é grande para abraçar, para nos acolher, para ser misericordioso para com todos nós. O amor de Deus é grande, é amplo, e ele abraça e atinge a todos nós. Portanto, nós oramos, volta-te para mim com compaixão ao Senhor. Quando a gente pensa que o Senhor não nos ouve, volta-te para mim com compaixão. Não escondas de mim o teu rosto, mas volta-te para mim. E aí, irmãos e irmãs, o que nós temos aqui é um clamor por alguém que restaura e restabelece a sua confiança com muito mais firmeza. Se eu comecei pedindo na desolação, agora eu peço e eu clamo, e eu estou animado pela graça de Deus, porque eu lembrei de que Ele é amor, porque eu recordei de que Ele é fidelidade, e porque eu afirmei de que a sua salvação não me desamparou. Como nós precisamos lembrar, nos apropriar e proclamar isso nesse tempo de morte, nesse tempo de mentira, nesse tempo de escárnio, nesse tempo de pessoas que riem do sofrimento dos outros, lembrar da fidelidade, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, que não desampara nenhum de nós, inclusive aqueles que negam e se afugentam contra o próprio Deus. E aí, irmãos e irmãs, para dar o salto que eu disse, e aí você tem todo um pedido de clamor aí, para que Deus se aproxime de nós. Sabe o que acontece? Quando eu estou numa situação de desespero, e quando eu clamo a Deus, eu fico tão engolfado, envolvido, dominado por essa situação, que eu quero resolução dos problemas do meu jeito, e inclusive punir drasticamente, duramente aqueles que me perseguem. E aqui mostra essa nossa condição de maldade que também está dentro de nós. Dos versículos 22 a 28, que não vou ler, dos versículos 22 a 28, há um pedido equivocado por vingança da parte de Davi. Porque no nosso desespero, a gente acha, eu preciso pisar em alguém para que isso possa dar alento para mim mesmo. Eu preciso destruir alguém. Por isso ele começa a dizer, não liberta essas pessoas, não cuida dessas pessoas, risca o nome delas do livro da vida, e ele está falando de pessoas da sua própria comunidade, da sua própria gente, do seu próprio povo. Não reconhece essas pessoas. Então, desse versículo 22 a 28, olha, que eles sejam perseguidos, que eles fiquem desertos, que eles fiquem sem casa, que a indignação do Senhor domine sobre eles, porque a minha raiva, meu ódio, a minha tristeza é tamanha pelo que se fizeram contra mim, que diz que eles sejam destruídos, que eles sejam arrasados, que eles sejam tratados com a justiça dura do Senhor. Irmãos e irmãs, a gente entende humanamente, mas não aceitamos biblicamente. E o próprio Davi antes se manifestou misericórdia. E agora ele próprio é dominado pelas suas emoções mais fortes e pela sua maldade mais atroz. Todos nós precisamos olhar para nós mesmos, para as nossas sombras e para o ódio que pode dominar o nosso coração. Irmãos e irmãs, o ódio pode dominar o nosso coração, mesmo nós falando em nome de Deus. Nós vemos irmãos na televisão que dizem, eu vou produzir um vídeo tal. O ódio destila pela boca, pelos olhos, pelas palavras. O ódio destila. A gente querendo pisar na gente, destruir. A gente querendo aniquilar certas pessoas. Nós não estamos com isso. Nós não queremos. Irmãos, como é difícil dizer isso. Mas isso é a libertação do Evangelho.
porque nós nos mantivemos no amor de Deus, que é largo, que é grande, e na sua salvação, que é generosa, na sua fidelidade, que alcança a todos nós. Irmãos, se sucumbirmos à tentação de querermos fazer justiça com a nossa palavra e com nossas próprias mãos, nós sucumbimos ao mal e ao inimigo da nossa própria vida. Mas se nós clamarmos a Deus, eu, porém, clamarei ao Deus da minha salvação. Quando clamamos a Deus, libertamos a nós e anunciamos a grandeza da salvação de Deus para os outros também. Irmãos e irmãs, não permita que o ódio tome conta do seu coração, a indiferença com o seu próprio irmão que já não reconhece mais, o filho da sua mãe que já não te reconhece mais, mesmo com dificuldade, permaneça o amor no seu coração e afirme esse amor que liberta você desse ódio, dessa justiça estreita, dessa maldade que quer vingança, porque você foi tão achincalhado, foi tão ignorado, foi tão destruído, foi tão agredido, foi tão acusado, que você quer do seu próprio jeito. Resista a isso por amor de Deus. Porque ao sucumbir, você se perderá também. Este é o resultado da situação. Ao querer justiça do seu jeito, você vai se perder também. O Davi que pede isso está também agora voltando a ter uma água no seu próprio pescoço. E ao querer a morte dos seus inimigos, ele vai morrer junto também. Não há salvação para ninguém se não houver salvação para todos. Ou todos nos salvamos, ou ninguém se salva. Por isso, o amor de Deus derramado por todos nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é por todos e em todos e sobre todos, porque nós somos pecadores. Nós só clamamos a Deus porque nós somos pecadores. Não há nenhum justo sequer. Não caiamos na tentação de acharmos que somos melhores do que os outros. O Davi diz, eu também sou pecador e o Senhor conhece as minhas falhas. A gente pode ter aí, humanamente, gradações, mas nós não podemos acreditar na nossa própria bondade, na nossa própria justiça, na nossa própria condição de pessoa de bem, e os outros são totalmente mal. Quando voltamos para a graça de Deus e clamamos, socorre, salva-nos, Senhor, é quando somos levados para o socorro de Deus, pela fidelidade e graça de Deus, e não queremos punição exemplar para aqueles que nos perseguem, mas pedimos por misericórdia. Este salmo, irmãos e irmãs, e aqui é outro sermão, ele tem muitos vínculos com a pessoa de Jesus, e há muitas expressões neste salmo que está, por exemplo, no Evangelho de João. Mas essa parte, do versículo 22 ao versículo 28, ela é uma negação da misericórdia, do amor e da justiça de Deus. É uma fala muito humana e desgraçadamente humana de Davi ao querer justiça com as suas próprias mãos. Não leiamos a Bíblia dessa forma sem lermos a palavra de Jesus que diz, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer a destruição de ninguém. Porque o amor de Deus está derramado sobre todas e todos nós, e Ele quer a salvação de todas as pessoas. No desespero, nós perdemos a sensibilidade do amor de Deus e somos dominados pelo ódio que destrói a todos e a nós, inclusive. Mas Jesus nos convida à graça. Pai, e é difícil dizer isso, mas é a oração de quem serve a Deus, de quem segue a Jesus. Perdoa-lhes também. Eles não sabem o que fazem. E ao pedir perdão, nós nos comprometemos em amar e em buscar e em resgatar tudo quanto está perdido. Não queremos a nossa salvação se não orarmos evangelicamente pela salvação de todas as pessoas. E este é o sentido da missão de Deus no mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estão perdidos, e quanto mais, na nossa escala humana perdida, quanto mais o amor de Deus alcança e abraça a estas pessoas. Irmãos, isso é um chamado evangélico,
um não chamado evangelho que essa parte traz, mas que a Bíblia, no Novo Testamento, em Jesus, portanto, nos traz. Quero, portanto, completar, né, e dizer que este salmo termina, irmãos, com um hino de esperança e de louvor. O salmo termina com um hino de esperança e de louvor. E ele diz para a gente assim, né, a partir do versículo 29, né? Eu, porém, a outra adversativa aqui, o Davi que pediu imediatamente a morte dos seus inimigos, agora ele recobra a consciência do evangelho, usando essa palavra em relação a Davi, recobra a consciência do amor de Deus, do amor a Deus e da fidelidade, da misericórdia de Deus. Ele diz, eu, porém, estou aflito e triste. Ó Deus, que a tua salvação me põe num alto refúgio. E quando a salvação de Deus nos coloca no alto refúgio, não é para o nosso deleite orgulhoso, egoísta, individualista, mas é como responsabilidade missionária de abençoar as outras pessoas. Isso aprendemos muito na teologia de René Padilha, né? Morto há poucos dias, né? Deus nos alcançou por graça, nos alcançou por amor, para que essa missão integral de Deus, de graça e amor, alcance a todas as pessoas, a toda a humanidade. Eu, porém, clamo ao Senhor. E ele diz no versículo 30, eu louvarei o nome do Senhor. Com um cântico eu engrandecerei com ações de graça o nome do Senhor. Não porque destruiu, mas porque Deus da minha salvação chegou para todos e todas nós. Porque quando pensei que ele estava silente, ele continuava comigo. Porque quando achei que eu estava sozinho na praia, como a história que a gente conhece tão bem, as pegadas da areia, era porque ele me conduzia em seus próprios braços e me levava em seu próprio colo. Eu louvarei o Deus da minha salvação com cântico e exaltarei o nome do Senhor com ações de graças. Isso, irmãos, será mais agradável. E Davi diz isso lá no Antigo Testamento, do que eu fazer um churrasco, um sacrifício de novilhos, de fazer um grande memorial com os sacerdotes. Não! O que vai alegrar a Deus, vejam isso, os humildes se alegrem e busquem a Deus, porque Deus anima o nosso coração. Nós, os que nos achamos arrogantes, ensoberbecidos, isso não nos ajuda, vai nos levar à destruição todos juntos, mas se humildemente percebemos que a graça que me alcançou, quer alcançar o outro, e a graça que me alcançou por mim, quer alcançar o outro por mim também, porque estou encharcado do amor, da graça, da fidelidade e da salvação de Deus, que os humildes vejam isso e busquem ao Senhor e assim animem o seu coração. Oh, Deus, meus irmãos e irmãs, estamos cansados, mas clamamos, ó Deus, salva-nos. Ó Deus, nos trata segundo a fidelidade e a justiça da tua própria salvação e a amplitude do teu próprio amor. Por isso anima o nosso coração. Nesse tempo de milhares de mortes, nesse tempo de tanta violência nos lares, nesse tempo de tanta criança vilipendiada, agredida, nesse tempo de tanta gente passando fome, milhões de brasileiros em extrema pobreza, nesse tempo com gente dilacerada com o seu coração, em que a sua vida, às vezes a sua casa, a sua família tem tanto medo, tanta angústia, tanta preocupação, tanta ansiedade. Ó Deus da nossa salvação, nós te louvamos com ações de graça, porque ainda que não tenhamos experimentado o melhor desta terra, buscamos, clamamos ao Senhor. Portanto, anima, aquece, fortalece e sustenta o nosso coração na tua própria palavra. Porque Deus, diz o versículo 33, atende aos necessitados. Porque Deus atende aos necessitados. Porque Deus não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Irmãos e irmãs, de fato estou completando para dizer, quando Davi faz esta oração, ele continua como a sentir-se ainda como água no seu pescoço, como que os pés no lodaçal, porque a situação não melhorou. Não sabemos se ao final deste ano a gente tem um país e um mundo melhor.
Não sabemos se em maio do ano que vem a gente já tem um tempo melhor. E um tempo melhor não é porque a gente vai estar bem, porque nós carregaremos as dores deste tempo alimentados pelo amor de Deus e pela sua graça que nos sustenta de levar os que se perderam e os que perdemos nesse tempo de dor, e de ajudar, e de misericordiar, e de socorrer, e de abençoar crianças órfãs, famílias sem sustento, pessoas sem emprego, porque nós somos responsáveis em amor por cuidar dessa nação, e de comprometer os governantes que venham com justiça para produzir uma outra sociedade, porque essa que está nós não queremos nem desejamos, com tanta dor, tanto ódio, tanta maldade, tanta violência, tanta destruição, tanta indiferença, tanto escárnio. Nós, irmãos, continuamos prisioneiros, diz o texto, mas embora prisioneiros, nós clamamos, nós pedimos e nós aquietamos nosso coração em Deus, porque nós confiamos no Senhor. E Davi diz que a cidade seja edificada, que Deus seja o Deus da nossa salvação, que a nossa família, que mesmo tendo perdido alguém, que o Senhor seja o arrimo da nossa família, que Deus coloque em nosso caminho pessoas, que nós sejamos as pessoas de Deus a sermos colocadas no caminho para abençoar outros e outras que mais precisam de nós. Sejamos a resposta de Deus, mais do que pedir, sejamos a resposta de Deus como pessoas, como comunidades, para abençoar, para socorrer, para ajudar nesse tempo. Irmãos e irmãs, os recursos espirituais, emocionais, psicológicos, sociais, sociológicos, econômicos, evangélicos, precisam, nesse tempo, ser colocados à disposição de maneira muito mais ousada e corajosa para abençoar as pessoas que mais precisam. Precisamos doar mais do nosso tempo, mais da nossa oração, mais dos nossos recursos, mais da nossa própria vida, para que outros tenham vida minimamente digna também, porque se o amor de Deus nos alcançou, alcança os outros e as outras pelo nosso testemunho também. Que sejamos nós, portanto, essa resposta, irmãos e meus irmãos. Sabem por quê? Porque, embora prisioneiros, a nossa absoluta confiança permanece em Deus. Sabem por quê? Porque quando eu pedi que Deus me salve, lá no começo do texto, e aqui eu louvo ao Senhor, mesmo em meio à minha prisão, ao aprisionamento desse tempo, é porque não há mais a quem recorrer. A minha confiança, a minha esperança, o meu sustento, o meu coração só se aquece no próprio Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa petição, a nossa oração nesta manhã ouve-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus, porque estamos perecendo. Oramos para que haja esperança, para que amanhã deste domingo, para muitas famílias, que é um domingo amargurado, entristecido, de desolação, de desespero, de dizer que estou cansado, seja presença de Deus misericordiosa, acolhedora, seja misericórdia de Deus como presença de alento, como de aquecer o coração, como de animar a própria alma, e que nós sejamos essa esperança para outras pessoas também. Irmãos e irmãs, só faz sentido ter esperança porque nós estamos no meio da desolação. Quando estamos em aparente bem-estar, não faz sentido clamar, salva-nos, ó Deus. Só faz sentido ter esperança e clamar a Deus, porque estamos no meio do aprisionamento, da desolação, e como que uma água tomando nosso próprio pescoço. Faz sentido clamar, porque nós afirmamos que é do Senhor que vem a nossa confiança. E absolutamente nós confiamos em Deus. E nós plenamente nós confiamos no Senhor, mesmo que a nossa fé seja tão frágil e seja tão ínfima, mas é nessa fé que nós clamamos a Deus, livra-nos disso aqui. E é este Deus que nos ouve, que está conosco, que abraça a sua vida, seu coração nesta hora, é este Deus presente e socorro no dia da angústia. Que esse Deus o abrace, que essa fé em Deus fortaleça seu coração
que ao sentir-se cansado, porque isso vai acontecer tantas outras vezes mais, lembre de Davi, lembre de Jesus que disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ao dizer por que me desamparaste, ele disse antes: Deus meu. No seu desespero, na sua dor, continue a clamar: Deus meu, porque dele vem a nossa salvação. Porque por amor a sua fidelidade nos abraçará, e por graça a sua salvação nos colocará no outro caminho. Meus irmãos, a dor não é para sempre. A gente pode chorar uma noite, um ano, durante 4 anos, por um governo, por um sofrimento de dor, por um desespero na família, por um casamento, por um cônjuge infeliz, mas o desespero não será o nosso fim. Deus é a nossa confiança no tempo da dor, Deus é a nossa esperança no tempo da desolação, e Deus é a nossa salvação, porque ele levou a Jesus à ressurreição, ele levou Davi ao salmo de louvor, porque Deus o resgatou, e ele nos fará, como no final deste salmo, a cantar ações de graças ainda, porque Deus está conosco, ele é o nosso refúgio e fortaleza, e ele nos levará para lugares altos, e nós cantaremos a glória de Deus. Enquanto isso, afirmaremos, cantaremos e testemunharemos, mesmo em meio ao desespero, de que Deus está conosco, ele é a nossa salvação. Porque assim confiamos, mesmo cansados, continuamos a dizer e a clamar: ouve-nos, ó Deus, por misericórdia, em nome e por amor de Jesus. Deus nos abençoe. Senhor, tu me sondastes e me conheces, conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito, e para onde eu fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali tua mão me guiará, tua destra me susterá. E se disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como o dia. Se tomas as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei
Se tomar as asas da alva, se habitares nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Amém. Amém. Que lindo a gente saber que a gente pode e deve confiar no Senhor. Apesar de qualquer circunstância, apesar das dores, a gente pode e deve confiar no Senhor, que Deus é um Deus presente. Pai, eu peço, Deus, ouve o nosso clamor, Deus. O Senhor sabe da dor que o povo brasileiro passa. O Senhor sabe, Pai, da dor, da angústia, de ambientes divididos, de ressentimentos proliferados, da desesperança que tenta tomar de assalto o nosso espírito, Pai. Eu peço, Pai, como foi largamente explicado pelo Clemi, Pai, que haja esperança brotando em nós. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a renunciarmos toda forma de ódio, que haja proliferação de amor, Deus, no nosso falar, Deus. Aquieta a nossa amargura, Pai, o nosso ressentimento, que sejamos movidos por Jesus, ó Pai, e não pelas dores, Deus. Eu peço que o Senhor faça brotar na gente, Pai, a renovação da esperança, Pai, de que pelo Teu amor o Senhor nos sustenta, nos acolhe, nos orienta. Pai, que haja em cada um de nós o desejo de sermos oferta Tua, Pai, às dores do outro, Pai. Que aceitemos a Tua proposta de sermos palavra Tua nesse mundo carente de esperança, de amor, da Tua condução, Pai. Que rejeitemos as palavras que, mesmo que ditas em Teu nome, que Te neguem, Pai. Eu peço, Pai, consola cada um de nós, ó Pai. Renova a nossa esperança, Pai. E faz com que a Tua igreja no Brasil seja promotora de paz, divulgadora da Tua palavra, alicerce de novas esperanças em amor, Pai. Quebranta nosso coração, tira de nós todo orgulho e pretensão e nos encha da humildade revestida de amor que vem do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque no Senhor há esperança e consolo. Louvado seja o Senhor. Glorificamos o Teu nome por Jesus, Pai. Amém. Amém. Queridos, eu quero expressar a gratidão no coração por esse intercâmbio. Clemi, como foi bom poder ouvi-lo mais uma vez. E eu sei que a Elcivão falaria: ô Clemi, acelera aí, mas olha, foi bom demais, tá? Foi bom demais. Foi bom demais cada palavra. Abençoa a todos nós. Obrigado, tá, Clemi? E muito bom esse encontro todo. Muito bom. Muita alegria, Remy, estarmos aqui como igrejas, né? E irmãos espalhados, né? Muito carinho de Deus aqui envolvido, né? A gente precisa de amor nesse tempo, muito mais. Obrigado a você, né? A igreja, Silvério, Wagner, né? Toda a liderança aí, Dayana também, o Douglas está com a gente, né? Maiara, né? Leandro e Márcia, né? Muito grato a Deus, a nossa comunidade, a sua comunidade, né? E
e nós sejamos salvos pelo amor, porque estamos quase sucumbindo, e prego para mim mesmo, e que assim seja. Deus nos guarde. Muito agradecido, muita alegria, né, por estarmos juntos, irmanados e sustentados, mobilizados por este amor. É isso, meus queridos. Bom dia a todos. Até Um a noite. abraço a todos. À Tá? noite, estamos matando saudade. Os novinhos todos conhecem as músicas do Logos. Paulo César estará à noite na IBCN. Todos estão convidados. Bom dia. Bom dia a todos, querido. Queria abraçá-los todos, né? Mas, um abração a todos. Um abraço, queridos. Obrigado.